Seriedade. Boa noite, irmãos. Paz de Cristo, amém? Glória a Deus, vamos lá. A gente tinha parado aí num fezes semelhante aos homens. Só dando mais uma dica dentro desse texto, que é o início aí. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tende. Paulo, então, ele está dando a entender que é possível a gente ir para esse lugar. Sim ou não? Tende em vós. Talvez você ainda não tenha esse sentimento, mas ele está aconselhando. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí depois ele discorre esse sentimento. Tem uma frase que uma vez o Senhor falou no meu coração, que é assim: a exaltação que você deseja está depois da humilhação que você rejeita às vezes. Tem gente que ama ser exaltado, mas biblicamente você não vê ninguém sendo exaltado sem passar por um processo de humilhação. Inclusive o nosso Senhor Jesus. A partir do verso seguinte, lá do 9 em diante, a Bíblia vai falar que Deus deu um nome a Jesus sobre todo nome. A saber que todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra, ia se curvar a Jesus e ia confessar que ele era o Filho de Deus, para a glória do Pai. Porém, antes de Deus dar esse nome, Jesus se esvaziou, tomou forma de servo, humilhou-se, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, às vezes, você quer um lugar de exaltação, ele está depois da humilhação que você não gosta de sofrer. Existem dois tipos de humilhação que nós sofremos. A humilhação que você se humilha e a humilhação que Deus levanta pessoas para te colocar no lugar de humilhação. Essas duas são boas para a sua vida. Acredite, quando você é humilhado em um ambiente, Deus permite, aquilo vai ser bênção na sua vida. E existe um outro lugar, que é esse aqui do texto, que a Bíblia fala que Jesus se esvaziou, ele se humilhou. Então se humilhe. Se humilhar é de fato se colocar como alguém insignificante, alguém que carece da glória de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus. Amém? Não se exalta. A Bíblia fala que aquele que se exalta será o quê? Abatido. Mas aquele que se humilha será exaltado. Então o caminho da exaltação é a humilhação. Não dá para chegar na exaltação sem a humilhação. Ir para a eternidade é um ambiente de exaltação. Você não consegue ir para a eternidade sem se humilhar a Jesus, sem reconhecer Jesus como Senhor da sua vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então Paulo está aqui ensinando: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E um dos calcanhares de Aquiles da igreja, de qualquer ser humano, é exatamente o oposto disso. A soberba, a altivez, o pensar que é melhor do que alguém, se sentir superior às pessoas, desdenhar de alguém por causa de algo que você carrega, sabe, menosprezar o que o outro carrega, às vezes porque você pensa que aquilo que você carrega é mais excelente. Quando Jesus, é um dos textos que a gente vai ler também um pouquinho na frente, Jesus, quando ele vai ensinar sobre a autoridade, ele vira para os discípulos e fala assim: e aí, gente, como que se comportam as autoridades da terra? Onde que eles se assentam? Como que estão os governantes? Suas cadeiras de rico, seus palácios, ficam inacessíveis ao povo, não tem paciência com o povo. Ele fala assim: no nosso meio não será assim. No nosso meio, o maior servirá a todos. Então, tende em vós. Cristo sempre foi Deus, ele é o maior, e ele serviu a todos. Então, tende em vós. Cuidado com esse lugar de exaltação, de se sentir superior. Cuidado quando Deus fala nossa, que revelação. Até a forma, às vezes, como a gente expressa uma revelação, já dá a entender uma pontinha de soberba. Guarda seu coração, irmão. Sem Jesus, a gente não pode fazer nada. Deus te contou algo lindo. Não é porque você é maravilhoso, é porque Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, amém? Então guarde o seu coração. Cresceu, avançou, o ministério cresceu. Não perca a humildade. Não perca a simplicidade. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tende em vós. Aleluia? Vamos lá. Aprendeu a obediência. Isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo demais, gente. Embora sendo filho, está aí o versículo. Embora sendo filho, aprendeu obediência por meio das coisas que sofreu. Depois de aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecessem. Jesus não cobra algo de nós que ele não tenha feito. Eu acho isso lindo. Todas as vezes que Jesus, você vai ver ele revogando algo. Por exemplo, a Bíblia fala, ele fala assim:
Quem me ama, obedece os meus. Ele manifestou um amor ao pai dele, obedecendo os mandamentos do pai dele. Está entendendo? Então aqui a Bíblia está dizendo que Jesus aprendeu a obediência pelo sofrimento. Por isso que um pai e uma mãe que poupa o seu filho do sofrimento não vai ensinar ele a ser obediente. Porque o caminho da obediência é o sofrimento. Ninguém obedece feliz, não, irmão. A gente aprende obediência sofrendo mesmo. É sofrendo que a gente aprende obediência. Eu lembro do testemunho do pastor Edmar, quando ele foi ser consagrado ao ministério pastoral. Ele falou que o pastor dele fez um teste para ele. Ele estava lá estudando, né, para ser fazendo teologia, coisa e tal, na igreja quadrangular. É IEC, né, o curso lá, eu acho. ITQ, IEC é o nome da igreja, né? É ITQ. Ele estava fazendo ITQ. E aí, um mês antes da ordenação, né, que eu acho que tem uma convenção, e lá eles separam as pessoas, não é isso? E ordena. Um mês antes, o pastor dele chamou ele na igreja. Olha que coisa linda, chamou ele na igreja. Aí sentou assim com ele: Edmar, como é que tá seu coração? Será que Deus te chamou mesmo para ser pastor? E coisa e tal. Como é que tá a sua vida? Ele: não, tá bem, não sei o quê. Aí ele: pô, o pastor mudou do assunto. Poxa, Edmar, eu bem queria mudar uma cadeira de lugar aqui na igreja aqui. Não estou gostando daquela poltrona ali no altar, não. Você pega ela ali e coloca lá no fundo da igreja. Aí ele pegou a poltrona, colocou lá no fundo da igreja. Aí o pastor olhou: nossa, Edmar, acho que não ficou legal aí. Você põe do lado de cá para mim? Aí ele pegou a poltrona, colocou do lado de cá. Aí, não ficou legal essa poltrona. Põe aqui no centro, põe no centro da igreja aqui. Deixa eu ver. Pegou, e ele falou que já estava por dentro daquele jeito. O pastor está gagá, está ficando doido. Mas não sabe onde quer essa poltrona. O pastor Edmar com aquele jeitão dele engraçado. Imagina ele contando, né? E aí o pastor foi pedindo. Ficou quase 1h30, irmãos, mandando ele mudar a cadeira de lugar. Ele segurou aquilo e sempre obedecendo. Já estava bolado por dentro, porque quem sofre fica bolado, amém? Aprendeu a obediência. Mas na hora que o pastor dele foi, o pastor dele terminou assim: não, Edmar, mudei de ideia. Deixa a cadeira no lugar que estava. Imagina a última vez, ele pegando aquela cadeira e colocando lá no lugar que estava. Pensando assim: vou tampar a cadeira no meu pastor. Mas não falou nada e obedeceu. Quando ele saiu de lá, ele fala, aí o pastor fala assim: você passou no teste. Um monte foi reprovado nesse teste que eu fiz com você. Ele aprendeu obediência por aquilo que sofreu naquele momento. Esse é um grande problema das ovelhas de hoje. Elas às vezes não entendem o lugar de obediência. Sabia? Aprendeu Jesus, sendo filho de Deus, aprendeu obediência por aquilo que sofreu. Eu costumo falar que existe uma obediência terrena e existe a obediência divina. Você é forjado como filho de Deus na obediência divina, no sofrimento. É quando você faz algo porque Deus quer que você faça, porque se você tem uma liderança saudável, se sua liderança não está te colocando em um lugar de heresia, em um lugar de humilhação, em um lugar de desdém, você vai lá e faz por obediência, porque você sabe que aquilo não feriu a palavra de Deus. Eu lembro que quando a gente estava caminhando no Cian, a Paulinha, eu sempre fui líder dela direto, né? Mesmo na outra igreja eu era líder de geração dela, e aí a gente ia para o Rio de Janeiro e eu vi o pastor Lucinho numa conferência lá. Ela não queria ir, eu falei assim: filha, vá por obediência. Ela falou claramente: nossa, pastor, eu não quero ir, não estou com vontade. Eu falei: não, vai por obediência. Eu quero que você vá por obediência. Não estou te levando para a mostra, não, estou te levando para o culto. Ela foi por obediência. Quando ela voltou, ela agradeceu: obrigado, pastor, porque eu vim por obediência, eu não queria vir, mas foi muito de Deus eu ter vindo. Então entenda uma coisa: a gente aprende obediência no sofrimento. Se você pensa que é obediente e só faz aquilo que te convém, não, você não está aprendendo obediência. Jesus, sendo filho de Deus, aprendeu obediência por aquilo que sofreu. Sofreu. E aí Deus vai, justifica ele, o coloca como santo, e agora a gente aprende obediência e herda a salvação obedecendo a quem? A Jesus. Então, a gente precisa entender que Jesus aprendeu a obediência. Então, se Jesus precisou, sendo Deus, ele precisou aprender obediência, olha para o teu irmão e fala assim: precisa também. Para não ficar muito acusador, fala assim: eu preciso também. Pastor, quando não obedecer? Quando a direção desobedecer a Deus. Fora isso, irmãos, obedeça. Se não fere a palavra de Deus, obedeça. É isso que Pedro fala lá. Ó. Quando
quando Pedro é questionado em Atos 4 e 5 a não pregar o evangelho, as pessoas estão ali, as autoridades falam, não, nós não queremos essa doutrina, não queremos que você fale de Jesus, não pregue esse nome, ele vai falar assim, eu vou pregar. Ué. Aí ele desobedece às autoridades humanas. E ele deixa bem detalhado o porquê que ele desobedece. Ele fala assim, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Agora, se um homem é obediente a Deus e ele te pede algo que não fere o caráter de Deus, obedeça. Obedeça. Pastor, mas eu não quero, obedeça. Pastor, mas eu não entendi, obedeça. Sem entender, pastor, Jesus lavou o pé de Pedro e Jesus virou para Pedro e falou assim, o que eu faço você não entende agora, tu vai entender depois. Quando alguém não fere Deus e pede para você obedecer, obedeça. Agora, se ferir Deus, pode ser quem for, não obedeça. Agora entenda, você é forjado em coisinhas supérfluas, como você é forjado em coisas extraordinárias. Entendeu? As pessoas de vez em quando perguntam, pastor, o senhor está fazendo um teste comigo? Às vezes eu nem estou. E às vezes quando eu estou fazendo um teste, a pessoa nem percebe. E às vezes é reprovado nos testes mínimos que a gente faz. Porque para mim e para você deveria ser da mesma forma. O que deve importar não é o nível de conhecimento que a gente exala com os lábios. O que deve importar é o estilo de caráter, de obediência, de servo de Deus, de submissão que a gente vive no dia a dia. É isso que deveria importar. Às vezes a gente se impressiona com o discurso, com a eloquência, com isso, com aquilo. Você viu a pastora Samanta falando aqui. Tem 2 anos que está queimando no coração dela para ela ter uma loja. Se a mulher tiver uma loja, ela fica rica. Pode ter certeza que eu estou falando. No dia que a Samanta abrir uma loja, ela vai ficar rica, se Deus assim permitir. Tem 2 anos que isso está queimando no coração dela. Sabe por que ela não tem uma loja no centro ainda? Ela tem uma loja de casa? Porque o pastor dela virou para ela e falou assim, você não foi chamado para ter loja agora não. Pelo menos agora não. Vamos orar, eu não sinto paz no meu coração. Tem 2 anos que ela tem um sonho. Mas ela virou para o pastor e falou assim, eu só abro uma loja, meu pastor, quando houver uma testificação no seu coração. Se Deus nunca falar com o pastor Júnior para ela abrir uma loja, ela vai ter vontade, mas nunca vai abrir uma loja. Mas você acha que não dói, não? Quem conhece a minha esposa sabe, não é porque a minha esposa, na mente dela, é uma máquina de organização. Ela é violenta. Samanta vende pela Shopee, outro dia ela tá... Amor, o correio vai pegar um negócio aí. Quando eu estava olhando, coleta do correio. Lá para Bahia, eu falei, tu está entregando em outro estado? Ela entrega no Brasil inteiro, meu querido. Falei, que isso, hein, Lairinha? Então, assim, tá lá, com a lojinha dela em casa, porque ela precisa ter tempo para fazer a obra de Deus, e com a vontade de ter uma loja no centro, de abrir uma loja, mas dentro disso não tem um impedimento direto de Deus. Se tem um impedimento de Deus, tem através do líder dela. Isso ensina muito para a gente. Isso ensina muito para a gente. Aprender obediência diante de sofrimento. Irmão, imagina. Luciano, ama pregar, eu sei disso. Vou pegar o exemplo dele porque eu sei. Imagina, eu falo, Luciano, eu quero que você pregue quinta-feira. Você acha que ele ia obedecer rindo ou sofrendo? Ah, é nós, meu pastor. E domingo, quer que eu pregue também? Não. Porque é uma coisa que nós amamos, irmão. Sim ou não? Quem ama pregar sabe. Quem prega, irmão, ama. Ama, não tem tempo não. Quem foi chamado para pregar, o cara vai botar para pregar 5 vezes um dia. Ele não liga. É ou não é? Assim ou não é? Eu estou doido para ir na África, porque eu fiquei sabendo que na África os caras ficam 9 horas ouvindo uma pregação. Meu lugar, eu acho. Por isso que eu sou pretinho assim. Então, é sério. Preste atenção. Obedecer não é... Aprender obediência não é quando você faz sorrindo. Aprender obediência é quando você faz sangrando, chorando. Você sabe, caramba, está doendo isso aqui. Mas eu vou obedecer. Aleluia? Nosso Senhor aprendeu obediência. Crescia, vamos lá, crescia em sabedoria, inteligência e estatura. Está aí o texto. 3 dias depois, eles o acharam no templo, sentado entre os doutores, ouvindo-os e fazendo perguntas. E todos os que o ouviam ficavam admirados com a sua inteligência e com suas respostas. Lucas 2, 46 e 47. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de quem? E dos homens. Diante de Deus e dos homens. Então as pessoas tiveram que ver o nosso Senhor e enxergaram. E aos 12 anos era visível que as coisas que Jesus falava, por causa desse texto, as coisas que ele falava e as perguntas que ele fazia,
o colocavam fora da curva. Com 12 anos é quando acontece, eu não sei falar hebraico, mas é batzvah, não sei. Bar mitzvah. É quando um judeu é apresentado como ele se torna um homem, com 12 anos. Hoje em dia, tem gente que com 15, com 20 quer ainda ser uma criança. O judeu com 12 anos, Deus fala assim, é homem, é macho. Aí já comete pecado, vamos crescer, cidadão. Então Jesus, com 12 anos, ele impressionava fazendo perguntas e dando respostas. E aí a Bíblia fala que ele cresceu em 3 coisas. Ele nasceu como uma criança comum, amém? Então ele cresceu em estatura. Ele cresceu em graça. Ele foi aprendendo a cada dia manifestar bondade, amor, misericórdia. E também cresceu o quê? Em conhecimento e sabedoria. Aqui está uma chave importantíssima também no ministério. Nunca cresça só numa coisa. Cresça nas duas. Na estatura você já está crescendo, amém? Já está crescendo. Tem alguns que já está diminuindo. Está velhinho, já começou a diminuir. Tem uns que, né, os lados. Mas aqui tem uma liga, tem uma dica de Deus aqui, que é muito importante. Ele está dizendo assim, crescer na graça e no conhecimento. Por quê? Sabia que quando uma pessoa exerce conhecimento, quando ele adquire conhecimento e perde a praticidade do amor, ele é como se ele tivesse perdido tudo? Porque quando Paulo diz isso, em 1 Coríntios 13, ele fala assim, ainda que eu te falasse a língua dos homens, ainda que eu tivesse toda a fé, ainda que eu tivesse toda a ciência, ainda que eu profetizasse, ele vai ainda, ele vai e traz para a essência, para a graça, o amor, por favor. Se eu não tivesse amor, eu nada seria. Então, cresça sempre nesse lugar. Cresça sempre. Eu converso muito com o Carlos. E aí a gente tem muita liberdade para falar de pecado, de pensamento e coisa e tal. E uma vez o Carlos partilhou comigo. Paizinho, tá difícil de se relacionar com alguns irmãos. Falei, eu sei, de vez em quando eu passo por isso também. Porque é difícil. Só que é nesse lugar que você cresce no amor. Entendeu? É nesse lugar. Não pensa que você vai crescer em amor. Jesus falou o quê? Os publicanos fazem isso. Amar quem te ama é? Quero ver amar quem te faz raiva. Quero ver amar quem te decepciona. Eu quero ver amar quem não dá a resposta que você espera. Então, cresça no conhecimento, irmão. Adquira conhecimento. Se torne um teólogo saudável na igreja de Cristo, para ajudar os pastores, para ajudar a sua congregação, para não deixar o herege ficar falando fiado lá. Cresça no conhecimento. Mas nunca abandone o amor. Cresça também no favor, na graça, na misericórdia. Jesus, por 2 versículos, ele repete o mesmo versículo 2 vezes. Acho que é Mateus 9 e Mateus 12. Ele fala assim, uma coisa eu quero, que vocês aprendam o que é misericórdia e não juízo. Por quê? Porque nós temos um caráter prontinho para juízo. A gente ama julgar o erro, é ou não é? Ama, te ama. Só que a gente precisa entender uma coisa. Na medida que eu julgo, é a medida que eu serei julgado. Uma das bem-aventuranças que é linda, diz assim, felizes, ou melhor, bem-aventurado, aqueles que têm o quê? Misericórdia. Por quê? Eles alcançarão misericórdia. Aquele camarada que é muito justiceiro, quando alguém erra, viu, errou, tem que se ferrar. Quando ele está levantando uma espada para ele, para no dia que ele errar, aquele mesmo peso que ele colocou sobre alguém vai estar sobre ele. Agora, se você tem misericórdia, no dia que você errar, a misericórdia de Deus também te alcança. Então, preste atenção. Adquira conhecimento. Jesus cresceu em graça e em conhecimento. Adquira. Jesus foi crescendo, foi evoluindo. Mas com 30 anos, quando ele começa a executar a obra do ministério, ele sabia se manifestar em amor e em conhecimento. Ande nesse lugar. Saiba se manifestar em amor e em conhecimento. Tem lugar que o que vai resolver é o amor. Não é o conhecimento. Tem lugar que o que vai resolver é o conhecimento, não é o amor. Tem lugar que o que vai resolver é os dois. É sério. Sério. Tem lugar que o que vai resolver é os dois. Aquela mulher adúltera, ali você vê Jesus amando e trazendo conhecimento. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Dos mais velhos por mais novos, vai todo mundo indo embora. Porque quanto mais tempo você viver, mais pecado você cometeu. E aí Jesus depois faz e se compadece. Fala assim, cadê aqueles que queriam te apedrejar? Ela fala assim, todo mundo foi embora. Aí ele fala assim, tem alguém aqui que poderia te apedrejar. Isso é amor de Deus, não vou te apedrejar. Vai, não peques
Ele manifestou o amor trazendo conhecimento. Então nunca deixe o conhecimento matar o amor, como nunca ame sem querer conhecimento. Porque o amor de Deus se dá através de um conhecimento pleno de quem Ele é. Amém? Amém? Vamos embora. Identificou-se com a nossa humanidade. A gente chegou a falar um pouquinho disso no início. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, à nossa semelhança, foi tentado em todas as, porém sem pecado. Então aqui está falando o quê? Que ele entende a nossa natureza. Hoje o nosso Senhor Jesus, no corpo de um judeu glorificado, com a sua barba branca, do jeito que Apocalipse fala, do jeito que Daniel fala, né, com os traços já de um Deus glorificado, ele está lá, mas ele se compadece. Por quê? Porque ele sabe o que é ter um corpo humano. Ele se compadece. É por isso que a Bíblia fala que ele é o nosso mediador, ele é o nosso intercessor, junto ao quem? Ao Pai. Porque o Pai, preste atenção nisso também, o Pai não pegou um corpo humano, amém? O Pai ficou com o seu corpo normal que ele sempre teve, só que o Filho pegou um corpo humano. Então aqui o texto está dizendo que ele pôde se compadecer, porque ele teve um corpo humano e ele passou tudo que nós passamos. Então Jesus, como advogado, como intercessor, como mediador, ele está sempre diante de Deus, diante de um erro seu. Porque o que 1 João diz? Filhinho, não pequeis. Porém, se porventura pecardes, temos junto ao Pai, diante do Pai, um advogado fiel. Ele é a propiciação pelo nosso pecado. Então, Jesus é aquele que se fez pecado sem ter pecado, para estar diante do Pai, intercedendo por você quando você cometeu um erro por acidente, quando você cometeu um pecado por acidente. Então, por quê? Porque Deus, da sua pureza e também no seu juízo, quando Deus é afetado pelos nossos pecados, ele tem o mesmo sentimento que ele tinha no Antigo Testamento. Quando o povo pecava, o que é que Deus queria fazer com o povo? O que é que Deus fazia com o povo? Matava o povo mesmo, faca na caveira mesmo. Deus não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Só que esse texto que nós lemos colocou esse Deus na pessoa do Filho como mediador, como alguém que está entre a terra e o céu. Dizendo assim, Pai, eu sei que o Senhor quer destruir eles são dignos de ser destruídos. Só que eu fui lá, morri e eu justifiquei eles. Eu sou o advogado deles. A condição que o Senhor me ofereceu, eu cumpri. Então eu rogo para que o juízo não venha agora. É por isso que antigamente, no Antigo Testamento, você vê muito juízo acontecendo. O juízo sempre estava acontecendo. Por vezes, você via Deus manifestar juízo. Agora Deus preparou o dia do juízo. E Ele dá uma vida inteira para a gente se arrepender. Então se arrependa nessa vida que Deus deu. Porque Deus não deixou de ser juiz. Só que Ele preparou um dia para o juízo. Ele preparou um grande dia, o dia do Senhor, que é o dia do juízo. Então a gente precisa entender isso. Deus não mudou. Ele só colocou o Filho lá. O Filho está lá. Intercedendo, é quem media. Você peca, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Só que se você ficar vivendo uma vida do jeito que você quer, vivendo uma vida de pecado, e morrer nessa vida, acabou. Ao homem, Hebreus 9, 27, ao homem está fadado nascer uma única vez, morrer, e depois disso vir o juízo eterno. Então não pensa que você vai voltar na próxima vida num cachorrinho, que você veio na vida passada como uma árvore. Pode esquecer, querido. É uma vida só. Tá? Uma vida só é essa aí. Então zela por ela. Amém? Amém, gente? Então ele é aquele que pode se compadecer. E ele tem se compadecido por nós. Jesus, ponto 3. Jesus, o rei prometido. Isso aqui também é importante a gente... Gente, essa hora tá voando, hein? Tá nada? Voa para mim que está ministrando e para você não. Você está assim, ai, acaba, está demorando. É assim, eu sei como é que é. Eu sei como é. Eu sou aluno também. Eu sei como é que é. Vamos lá, Jesus, o rei prometido. É importante a gente entender, porque desde... Alguém aqui sabe, vamos lá, deixa você participar um minuto. Quem sabe qual é a primeira profecia messiânica bíblica? Primeira profecia. Primeiro ato de que Deus tinha alguém preparado para remir todas as coisas. Gênesis, isso. Aquele nascer de mulher. Isso aí.
A Bíblia tem uma regra chamada de regra da primeira menção, a primeira vez que algo é falado na Bíblia. Pode ser uma palavra ou também uma circunstância. Aqui, no caso, uma circunstância. Lá em Gênesis 3, a partir do verso 15, quando Deus ali dá a Eva a devida punição pelo pecado cometido, dá a Adão a devida punição, dá a serpente a devida punição, e ali também ele estabelece uma profecia, que é a primeira profecia de Jesus. Né? Aqui está falando Jesus, o rei prometido. Então, Deus ali já começou a deixar claro que tinha alguém prometido para remir todas as coisas. É quando, como nosso irmão Johnny falou, Deus vira e fala assim, olha, eu colocarei inimizade entre ti e a mulher e a semente da mulher. Que no caso era alguém que fosse nascido de mulher, que é Jesus. A Bíblia fala que Satanás feriria o calcanhar de Jesus, é a crucificação, porém Jesus pisaria na cabeça do diabo, é quando ele ressuscita. Amém? Então, a primeira vez que é mencionado o nosso rei prometido é lá em Gênesis 3,15. Mas a gente precisa entender que Jesus a maioria, a grande maioria dos livros do Antigo Testamento tem uma profecia falando desse rei que viria, dando características do rei, características do rosto, do nascimento, estilo de vida, como nasceria, onde moraria, lugares que passaria, o tipo de justiça que exerceria. Em Isaías, por exemplo, tem muitos textos que falam sobre esse rei. Então a gente precisa entender que Jesus não é alguém que, Deus precisou elaborar um plano ali por causa do pecado. Não. A Bíblia fala que o cordeiro estava imolado antes da fundação do mundo. Ninguém pega Deus de surpresa. Jesus, o plano de Jesus vir como rei já existia antes do homem existir. Antes da fundação do mundo. Antes de Deus botar a ordem, fundamentar todo mundo, toda a criação, já existia um plano e Jesus já estava preparado como cordeiro, como rei, a vir e remir todas as coisas, porque mesmo Deus fazendo o homem perfeito, ele já sabia também que o homem cairia. Amém? Então Jesus é o rei prometido. Vamos lá, vamos ler o texto que fala aí. Deus firmará o seu trono para sempre. Quando os teus dias se completarem e descansares com teus pais, providenciarei um sucessor da sua descendência, que procederá de ti, e estabelecerei o reino dele. Ele edificará uma casa ao meu nome, e para sempre estabelecerei o trono do seu reino. É óbvio que aqui não estava falando de Davi, não estava falando de Samuel, não estava falando de Saul, porque esses reis passaram, esses profetas passaram. Aqui é uma profecia sobre o rei prometido. É uma profecia sobre Jesus. É importante, eu vou colocar no grupo lá, uma hora lá para a gente lá também. Depois me cobra, se não esqueça. No livro de Salmos tem muitas profecias messiânicas. Profecia messiânica é o quê? É um texto que aponta para um cumprimento enquanto Jesus estava em carne aqui na terra, ou aponta para os dias gloriosos que virão. Amém? Para os dias vindouros. Então, isso é profecia messiânica. Profecias que têm a ver com a vida de Jesus. Por exemplo, tem um salmo, não lembro se é o 49, mas que fala assim: o meu amigo mais íntimo, em quem eu sentei na mesa, esse me traiu. Está falando de quem? De Judas, da traição de Judas. Então, você vai ver durante a Bíblia inteira muitas profecias messiânicas. Mas aqui, especificamente, está falando do rei prometido. Está falando de um trono que permanece para sempre. O único trono que permanece para sempre é o trono de Jesus. Todos os reis que vieram, passaram. Todos os reis terrenos que vier, passará. Como é o nome daquela rainha lá da Inglaterra? Lá? É a mulher, a única que parece que não morre. Mas ela vai morrer também. Não, gente, quanto tempo você ouve? Quanto tempo você tem imagem daquela mulher? Não, fala para mim. Aquela mulher aparecendo com os cabelinhos tudo branco e não morre. Não, é sério, velho. Desde quando eu comecei a assistir jornal, entender um pouquinho que aquela mulher já tinha os cabelos brancos, já era daquele tamanhozinho, já andava daquele jeito. Já pensou se essa mulher morre essa semana? A princesa morreu, a rainha ficou, né? Vai ver, a velhinha é danada. Mas voltando para cá, para a gente não distrair. Vamos lá. Esse reino dela passará. Amém? Como passou Nabucodonosor, e acredite, querido,
Todos os reis que passaram da terra, por exemplo, igual no caso da Nabucodonosor, quando a Bíblia profetiza do fim do reino dele, acontece do jeito que a Bíblia profetizou. Os próximos reis que viriam, acontece do jeito que a Bíblia profetizou. Só que aqui uma profecia sobre o rei prometido. Está dizendo o quê? Que o reino dele permanece para sempre, nunca será abalado. Então todos os reinos, todo o governo, você vê esse cara da China também, esse gadareno aí, como é o nome dele? Da Coreia do Norte. Como é? Hã? Kim Jong-un. Então... Ô, gente, vamos cá. Pode dar corda vocês não, Perdão os irmãos que vão assistir a aula depois aí. Mas enfim, todos esses, o cara pode ser uma grande autoridade, ter uma grande relevância, ser temido, amém? O cara pode ser, por isso que, presta atenção, por isso que quando você entende Jesus como seu rei, é importante, por quê? Porque você não teme rei nenhum na terra, é sério. Tanto o escritor de Hebreus, quanto o salmista, eles falam assim, que Deus é o nosso Senhor, que mal poderá nos fazer o homem. Sabe por que as pessoas morriam por causa do evangelho e alguns deles morriam sorrindo? Porque eles sabiam que um rei da terra não podia impedir a salvação deles, nem ferir o rei eterno. Então a nossa segurança nesse rei e nesse reino que dura para sempre, o seu trono, o seu juízo e tudo aquilo que ele fez, é isso. É a gente entender que esse rei sobre as nossas vidas é superior a qualquer rei. Se Jesus parar, preste atenção. Ele não está me governando em terra, porque eu morri, mas ele vai continuar te governando na eternidade. Porque tem gente que pensa que vai para a eternidade e ficar na rede, né, irmão? Vai trabalhar, tá? Apocalipse capítulo 1, acho que no verso 4, fala que ele nos fez reis e sacerdotes. Você tem ofício. Se tu queria ir para o céu ficar na rede, já vai dar ruim para você. Tá? No céu vai ter serviço. Só não vai ter cansaço. Então, serviço sem cansaço é bom demais, né? Bom demais. Então, você não vai cansar, mas você vai trabalhar. Jesus, o nosso rei prometido. Vamos lá, dá para falar mais um aqui. Ele governará e dominará para sempre. Porque um menino nos nasceu, um filho foi nos concedido, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O seu domínio aumentará. Isso aqui é uma profecia. E haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e em justiça, desde agora e para o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isso aqui está falando tanto no contexto hoje, como está falando também quando Jesus vem colocar ordem na terra. Amém? O seu reino aumentará. A Bíblia fala que Jesus vai governar de onde? De onde? Onde vai estar o trono dele? Em Israel. O trono de Jesus está em Israel. De lá ele vai remindo todas as coisas. Eu não sei se você crê diferente, por causa de alguma teologia que você, né, de repente você pode ter aprendido diferente, mas você não vai para o céu. É o céu que vai vir até você. Amém? Todo defeito que você vê na terra um dia será remido. Jesus vai vir para a terra e de Israel ele vai estabelecer o seu trono, o seu governo, e ele vai aumentando. Ele vai conquistar todas as nações. Vai chegar uma hora que todas as nações e todos os povos vão amar Jesus. E quem assim não amar, deu ruim para eles. Amém? Então o seu reino vai aumentar e por aí vai. Então isso aqui é uma profecia que já se cumpriu uma parte, porém outra há de se cumprir ainda. Ele governará e dominará para sempre. Vamos lá, dá tempo de mais um. Deus lhe dará o trono de... Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O seu Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó. E seu reino não terá fim. Por que fala aqui? Eu não sei se você... Não sei se é Zacarias, agora me fugiu a memória. Mas a Bíblia fala aqui que Deus vai restaurar o templo de Davi, que é o templo caído. Não fala do templo de Salomão, que era aquele perfeitinho, não fala do templo de Moisés. E dentro desse texto, está apontando exatamente para um lugar caído.
Porque ele usa a expressão aqui, ó, vai comigo aí, ó. Jacó, tá vendo? A descendência de Jacó. Ontem aqui no culto eu até falei um pouquinho disso. A Bíblia fala que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus se apresentar como Deus de Abraão, aos olhos de todo mundo é fácil. Deus está se apresentando como Deus de um homem que é conhecido como um pai de multidões, o pai da fé, alguém que estava disposto a sacrificar o filho, alguém que obedeceu sem saber para onde ia, alguém que foi pioneiro. Então Deus se apresenta como um Deus de Abraão, o Deus e o pai de multidões. Aí depois ele se apresenta como Deus de Isaac, também fica bom a todos os olhos. Por quê? Porque é um Deus do filho da promessa. É um Deus daquele que simboliza o casamento do filho com a noiva. Isaac e Rebeca falam de Jesus e a noiva. Aponta para esse lugar de jardim, eles brincando ali, quando Isaac mente que o rei Abimeleque descobre que eles são marido e mulher porque eles estavam brincando, ali aponta para um relacionamento de intimidade. Sua, no caso nossa como noiva, brincando com o nosso marido perfeito, que é Jesus. Amém? Então está apontando para um lugar. Então, ele se apresentar como Deus de Abraão, tranquilo. Ele se apresentar como Deus de Isaac, tranquilo. Só que aqui ele fala o quê? Que ele também se apresenta como Deus de Jacó. Jacó é conhecido como o quê? Usurpador, mentiroso, ladrão, aquele que pega a bênção do irmão, aquele que engana. Então Deus aqui, ele está dizendo o quê? Que ele vai remir um povo. Ele vai remir. Essa profecia aqui, que Deus lhe dará o trono de Davi. Irmãos, ele tá falando assim, ó, eu quero o trono de alguém, preste atenção, o trono que sentou um cara que vacilou feio, adulterou, matou um amigo e coisa e tal. O que Deus está dizendo? Eu me preocupo com toda a terra. Eu não me preocupo só com aqueles que andou de forma mais correta, não. Deus é um Deus de justiça que ama a retidão, mas ele é um Deus de misericórdia que muda o torto em certo. A profecia de Isaías 40, que Isaías fala assim, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do... Aí ele começa a falar, endireitai a vereda do justo. Aquele que se acha, abate ele. Aquele que está se sentindo inferior, levanta ele. Coloquemos todo no lugar de igualdade. Aquilo que está torto, se endireitará. Aquilo que está áspero, ele vai passar uma lixinha. Sabe o que ele está falando? Eu não vim só para Abraão, pai de multidão. Eu não vim só para Isaac, filho da promessa. Eu vim para você também, Jacózinho, ladrãozinho, vacilãozinho. Vou remir você, vou te transformar num príncipe. Porque quando Jacó é lapidado naquele relacionamento, a Bíblia fala que Deus muda a identidade dele ali, dando o nome para ele que apontava para uma nova natureza. Então ele vai vir, vai restaurar o trono caído de Davi. Ele está dizendo assim, Davi era um homem segundo o meu coração, ele vacilou. Mas esse trono aí que está manchado, eu vou vir, vou governar a partir dele, vou remir esse trono e vou remir a descendência caída de Davi. Aleluia! Sabe quem é essa descendência caída? É nós. Fala assim, obrigado, Deus. Fala assim, obrigado, Jesus, por ter se preocupado comigo. Ele veio nos remir, irmão. Amém? Vamos terminar, vamos deixar agora a próxima aula. Tá bom, senão eu já estou empolgando aqui. Vambora, levanta aí, vamos orar. Levanta, semana que vem a gente continua. Esse aleluia acabou, né? Sem vergonha. Pela aula, né?